buscar de todo o coração. A minha vida quero ofertar, o meu melhor eu quero consagrar. Tira de mim o que não te agrada, eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com teu poder, pois sem ti não sei viver. Pai, vem fazer morada no meu coração, venha derramar a tua unção e fazer de mim o que quiser. Pai, eu quero ser um filho que te agrada e levar ao mundo a tua palavra, te servir enquanto eu viver. Tira de mim o que não te agrada, eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com teu poder, pois sem ti não sei viver. Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está nos ouvindo neste momento, que a graça e a paz que excede todo entendimento seja sobre você, sobre sua família, sobre sua vida. A minha Bíblia está aberta em Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7, onde nós temos o tema: o fim vem, o fim vem. Está escrito no verso 2: E tu, ó filho do homem, dize: assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Amados, nós gostaríamos de falar um pouquinho, nesta oportunidade, sobre os quatro cantos da terra. E mais precisamente, o nosso tema será cada um no seu quadrado. Você já ouviu essa expressão alguma vez? Cada um no seu quadrado? Pois então, a palavra de Deus diz que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Há muitas pessoas que divergem nesta opinião. Há muitos escritores, teólogos e grandes intelectuais da Bíblia que defendem a tese de que a Terra é redonda. Cientistas e grandes pseudos intelectuais
defendem a tese de que a Terra é redonda. Mas nós lemos aqui a palavra de Deus dizendo que o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Temos mais escrituras na Bíblia, onde diz também Isaías capítulo 11, verso 12: e levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 fins da terra, que é a mesma coisa, 4 cantos, 4 fins. Diz que nos últimos dias Deus levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 fins ou 4 cantos da terra. E se nós formos para mais uma escritura, Apocalipse, no livro de Apocalipse, nós temos o capítulo 20 e versículo 8. Podemos ler essa escritura em Apocalipse 20, verso 8. Diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magogue, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. 4 cantos da terra. E Apocalipse capítulo 7 e versículo 1, nós temos também uma outra escritura que nos dá o endosso de que a terra é quadrada. Apocalipse capítulo 7 e verso 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos. Note bem, 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Existem 4 ventos, cada um vem de um canto da terra, é o que a Bíblia está dizendo. Mas ali haviam 4 anjos retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Se a terra fosse redonda, então como que esses anjos estariam em 4 cantos da terra? E aqui está dizendo: vi 4 anjos, precisava de 4 para que estivesse então um em cada canto, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum soprasse sobre a terra, nem sobre o mar. Então, ouvintes, aí nós temos essas escrituras e muitas outras que nós poderíamos citar aqui. Mas nós vamos nos ater aqui. Vem o fim sobre os 4 cantos da terra. O fim vem. Há uma discussão por todo mundo sobre a terra ser redonda ou quadrada, como eu já disse. Para o cristão, isso não interfere em nada. Para nós, isso não interfere em nada. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão e nós vamos canalizar esta reflexão para a vida prática de cada um de nós. Ouçam e veja como nós vamos canalizar estas escrituras e esses endossos para a vida prática. Então, para o cristão, isso não interfere em nada na sua vida espiritual. Queremos falar sobre esse assunto de uma forma mais pragmática, e quer dizer objetiva, trazendo para a vida prática da igreja, a vida prática de cada um de nós.
cada um no seu quadrado, cada um dentro da dimensão em que Deus o colocou. Todos os povos de diversas etnias vivem, trabalham, comem, dormem em ambientes de 4 lados. Em seu quarto, em sua sala, em sua cozinha. Você já entrou alguma vez em um quarto redondo? É muito difícil, né? Você já entrou alguma vez em uma sala redonda? É muito difícil, né? Você já entrou alguma vez em uma cozinha redonda? É muito difícil isso existir. Normalmente, o ser humano vive, trabalha, come, dorme em ambientes quadrados. Eles vivem assim porque esta foi a esfera e a dimensão que Deus fez a Terra. Assim explica os cientistas. Eles dizem que o ser humano vive em ambientes quadrados, se sentem melhor em ambientes quadrados, justamente porque a própria Jerusalém, que o Senhor Deus preparou para nós, ela é de quadrado comprimento. Isso está lá também em Apocalipse. A cidade que está reservada para os filhos de Deus, está aqui no livro de Apocalipse, está dizendo, ela será de quadrado comprimento. Quadrado comprimento, 1.500 milhas para um lado, 1.500 milhas para o outro lado, 1.500 milhas para o outro lado, e assim por diante. Quadrado comprimento. E esta é a razão porque nós gostamos de viver dentro do nosso quadrado. O quadrado do qual Deus fez o mundo, e é o quadrado, isso reflete o quadrado do qual nós gostamos de viver. Há um adágio popular que diz: o seu direito termina onde começa o do seu vizinho. Seu direito termina onde começa o do seu vizinho. Há outro adágio que diz: cuide de sua vida, que eu cuido da minha. Quer dizer, cuide do seu quadrado, que eu cuido do meu quadrado. Há outro adágio popular que diz: cada um no seu canto padece o seu tanto. Cada um no seu canto padece o seu tanto. Agora, irmãos, nós vamos pegar isso aqui e trazer para o lado espiritual. Quando você sai do seu lugar, naturalmente você ocupa o lugar de outro. Quando nós saímos fora do nosso quadrado, do quadrado que Deus nos colocou, naturalmente eu, você, cada um, passa a ocupar o lugar de outro. Mas eu queria, antes de terminar essa reflexão, ler para vocês aqui, na mensagem Invasão dos Estados Unidos, parágrafo 42, o profeta de Deus contando a história de um velho cavalo. Um velho cavalo. Eu me lembro, sendo um menino, uma vez nós tínhamos um velho cavalo, o qual costumava saltar as cercas todo o tempo. Eu suponho que muitos de vocês, homens da minha idade, teriam conhecimento lá dos dias do cavalo, dias da charrete. Eu vinha muitas vezes diretamente rua abaixo aqui conduzindo um cavalo e charrete. Eu mesmo. Eu tenho 45 anos, disse ele. Desse modo, este velho cavalo, nós colocávamos uma canga em seu pescoço, como se faria com uma vara, para impedi-lo de pular a cerca. E ele mesmo assim pulava. Mesmo assim ele pulava. E ele girava esta canga
e se virava ao contrário e assim por diante. Ele passava por cima da cerca e eu me perguntava o que estava atraindo este velho sujeito. O que estava atraindo este velho cavalo? Pular a cerca, sair de dentro do seu quadrado, sair de dentro do espaço em que o irmão Brana o colocava, e mesmo com uma canga no pescoço para impedi-lo pular, ele ainda o fazia. Havia um grande sumidouro ali embaixo. Agora ele estava em alfafa alta, porém havia algumas folhas de grama usada para pastagem e um sumidouro. E ele pulou aquela cerca e entrou naquele sumidouro, onde havia todos esses arames e vidros. Bem, ele estava em nosso depósito de lixo, e ele entrou ali para conseguir só um bocado daquela grama usada para pastagem, sendo que ele lá estava com a alfafa alta, podia comer variedades, e tivemos de conseguir mais alguns cavalos para tirarmos daquele sumidouro. Quando ele entrou ali, ele se enroscou, e quando ele ficou de pé lá, ele estava estremecendo e sangrando, e como ele estava apenas para apanhar um bocado de grama simples que havia ali, uma grama usada para pastagem, quando ele estava em alfafa, quase aos seus joelhos lá dentro do seu quadrado. E o profeta de Deus, ao contar a história desse cavalo, ele diz: eu tenho frequentemente pensado neste quadro. Eu tenho frequentemente também pensado neste quadro. Porque, amados irmãos, dentro da igreja nós vemos muitas pessoas com a alfafa da palavra até os seus joelhos, com o ensinamento, com a doutrina santa, com a doutrina pura, e querem sair do seu quadrado onde Deus o colocou para buscar novidades, para buscar coisas novas, coisas que aparentemente são um pouco mais gostosas, mas logo quando elas se encontram lá, elas se enroscam nos arames, elas se enroscam em todos aqueles emaranhados que há ali, e então só Deus para tirá-las dali. E o profeta diz: o caminho de um transgressor é difícil. O caminho de um homem que sai fora do seu quadrado é difícil. Ele apenas não ficou quieto onde ele estava comendo e aproveitando muito. Porém, ele teve que pular a cerca e ficar todo ferido. Saiu do seu quadrado que Deus o colocou e logo ele ficou todo cortado, ferido, só por um bocado de grama extra, só por um bocado de coisas extras, das quais ele acharia que seria melhor, mas não era coisa alguma. E o profeta diz: Noemi saiu fora do seu quadrado, e isso gerou uma grande consequência para ela. O profeta diz: qualquer judeu fora da Palestina estava fora da vontade de Deus. A Palestina era o lugar, o quadrado para cada judeu. E o judeu fora da Palestina estava fora do seu quadrado, fora da vontade de Deus, fora de suas terras. E o Filho de Deus fora de sua terra, ele é um estrangeiro ali. Ele não se dá bem ali. Quando o Filho de Deus sai fora das suas terras, até os batimentos cardíacos do seu coração ficam anormais.
quando um filho de Deus, uma filha de Deus sai fora do quadrado que Deus a colocou, que Deus o colocou, até os batimentos cardíacos dele ficam anormais. Isto é, com uma condição: se é filho de Deus. Se é filho de Deus. Porque um não filho de Deus, quando sai fora de suas terras, do seu quadrado que Deus o colocou, ele se alegra, se regozija e diz: era isso que eu queria. Eu estava trancafiado ali, eu estava sob um jugo. Eles dizem que a mensagem é jugo quando sai. Eles dizem: aquilo é um jugo, vocês estavam me colocando em um jugo e eu saí disso, agora eu sou livre. E prosperam, e regozijam, e cantam, e saltam, até um dia, quando a própria armadilha que os tragou os levará à morte. Mas quando é um filho de Deus, ele sai fora do seu quadrado, sai fora do lugar que Deus o colocou, mas ele fica inquieto até que ele volte ao lugar de novo. Se é um filho de Deus, ele não sente paz fora do lugar, do quadrado que Deus o colocou. Quando o homem sai fora de sua terra, ele tem que adaptar-se aos manjares da terra alheia. Você nota que quando um paulista vai para o Nordeste, ele tem que adaptar-se aos manjares nordestinos. Quando o nordestino vai para Minas Gerais, ele tem que adaptar-se aos manjares, à comida dos mineiros, e assim por diante. E no espiritual é a mesma coisa. Se você sai fora do quadrado que Deus o colocou, que é lugar celestial em Cristo Jesus, então você terá que adaptar-se aos manjares do mundo. E os manjares do mundo é fácil de adaptar-se para a carne, mas para o espírito não. A nossa carne adapta fácil aos manjares do mundo, mas o nosso espírito não. Se você é um filho de Deus, você vai sofrer para adaptar-se aos manjares do mundo, e um dia você terá que vomitar isso e voltar a comer a comida da qual Deus sempre te deu dentro do seu quadrado. Sim, ouvintes, vou repetir: quando o homem sai fora da sua terra, ele tem que adaptar-se aos manjares da terra alheia. Há uns que nunca se acostumam. Há pessoas que já me disseram: nunca me acostumei com o mundo. Sempre havia algo que dizia: você tem que voltar, você tem que voltar. Até que voltou. Mas há outros que dizem assim: era tudo que eu queria. Fumar, beber, prostituir, mentir, roubar, fazer tudo que eu tenho direito, entre aspas, né? Mas então esta é a situação de um homem fora de sua terra. Esta é a condição de uma mulher fora de sua terra. Mas eu quero te chamar, eu quero te convidar: volte para o seu quadrado. Volte, irmã, volte, irmão, volte, jovem, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui como um pregador de fé para dizer: volte para o seu quadrado, volte para a sua igrejinha, volte para o seu povo, e você verá o quanto será divinamente feliz aqui e eternamente feliz do outro lado. E eu oro a Deus neste momento por você que está me ouvindo nesta hora e está desejosa de voltar para o seu quadrado.
de voltar para o lugar que Deus te estabeleceu. E não tem conseguido, porque existem muitas forças te sugando, te puxando para fora. Mas agora há uma força sobrenatural te puxando para dentro do quadrado que Deus o colocou, que é lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu te reclamo em nome de Jesus, de volta ao teu aprisco, de volta ao aprisco do Senhor, de volta à casa do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi, e já